Oi pessoal, mais uma vez a questão da coluna. Muitas pessoas me pediram informações a mais sobre a questão de postura, dores de coluna. Então vou fazer mais um vídeo falando justamente sobre esse problema que aflige muitas pessoas. Mas antes de começarmos, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, dê o seu gostei, não gostei, para que se possa melhorar o conteúdo do canal. Bem pessoal, em relação à coluna, muitas vezes as pessoas pensam que o problema de coluna é devido justamente à postura errada. E nem sempre é assim. Muitas vezes você tem uma postura até mais dentro do ideal, mas que a maneira como você pisa, por uma série de fatores, pode comprometer a coluna, mesmo que ela esteja lá dentro do eixo. Ela pode sentir dores, reflexos de uma pisada errada, uma marcha errada, como é mais correto se falar. Então, se você tem uma pisada mais para dentro ou para fora, chamado o andar de patinha ou de patinho, o 10 para as 2, isso aí vai comprometer a forma como os joelhos vão se posicionar e, consequentemente, também vai comprometer a sua região lombar. Muitas vezes, o problema não vem da pisada, já vem aqui de cima. A maneira como nós dormimos também influencia no pescoço. Muitas vezes a pessoa tem um pescoço um pouco torto devido à posição que a pessoa geralmente dorme, de bruços, que força sempre um lado mais do que o outro. Isso faz com que a pessoa tenha dores, tracione mais, e como eu falei em outro vídeo, a mastigação também pode ser algo que influencia a forma como haja o tensionamento dos músculos do sistema estomatognático, que são os responsáveis pela mastigação, que serão também responsáveis por tracionar, se você mastiga mais de um lado do que o outro, traciona mais mais de um lado, que vai fazer com que você tenha um desajuste da cabeça. Isso vai refletir um pouco na sua coluna, que vai refletir no seu pescoço, que vai refletir num todo. É só pensar da seguinte forma: o que acontece com um carro? Vamos pensar numa carroça cujo eixo esteja desajustado. As rodas não vão rodar de uma forma perfeita, vão fazer barulho e por aí vai. O que acontece então se o nosso eixo, que é a coluna, estiver com dores ou fora do seu alinhamento ideal? Isso vai fazer com que tenhamos dores, venhamos pisar errado, venhamos a posicionar a cabeça de forma errada. Afinal, é a pisada errada que leva a um problema de coluna, ou é a coluna que vai fazer com que você pise de forma errada? Uma coisa é certa: é preciso procurar um profissional qualificado, um profissional de RPG que trabalha com reeducação postural global, alguém especializado em coluna, alguém especializado na área de ajustes de comportamento motor, de neurobiomecânica da postura, um profissional de educação física. O importante é que você procure alguém realmente qualificado para ver o que pode ser feito por você. Afinal, o corpo não trabalha de uma forma isolada. Existe uma coisa chamada cadeia muscular. A cadeia muscular faz com que você tenha um ajuste que vai de uma pequena oscilação, uma pequena alteração do pescoço até pé. Você não percebe, mas muitas vezes existe esse tipo de problema. Então é possível que você precise procurar alguém realmente qualificado para que faça um estudo muito profundo a respeito de sua postura.
Mas o que eu posso falar de pronto? A maneira como você dorme precisa ser analisada, de preferência dormindo de lado, com o travesseiro entre as pernas e um travesseiro que a sua cabeça não fique muito fora desse eixo aqui. Geralmente a cabeça fica um pouco caída, porque esse músculozinho aqui chamado esternocleidomastoideu, ele é responsável, assim, é o último músculo do corpo, o último músculo a relaxar antes de dormir. Então quando ele relaxa, você dorme. Então geralmente a cabeça dá uma caidinha. Mas é importante que a cabeça esteja muito bem alinhada, muito bem dentro do seu eixo. Então a maneira como você dorme, a maneira como você senta no dia a dia e a maneira como você anda vai influenciar muito. Então de pronto você pode já observar como você dorme, como você se senta, a cadeira, o encosto. Geralmente eu sou uma pessoa de uma estatura maior, tenho a dificuldade de deixar essa cadeira aqui para justamente vocês verem que não tem como eu apoiar completamente as minhas costas. Essa cadeira aqui especificamente, ela é apropriada para pessoas com estatura normal. Mas, para mim, eu teria que mandar fazer uma cadeira. Algumas cadeiras podem, eu posso mandar fazer, outras não. Mas, se você não tiver uma altura relativamente diferente das pessoas normais, não se pode fazer muito. Mas se você você é uma pessoa, digamos, com altura normal, você pode buscar uma cadeira com encosto mais alto, já que você vai passar muitas horas, cerca de 6 a 8 horas sentado. Não custa nada investir um pouco numa cadeira um pouco mais apropriada, ergonomicamente falando, do que gastar de repente muito dinheiro depois tentando consertar a sua coluna com quiroprático, osteopata, com remédios e tratamentos às vezes não tão eficazes. Obviamente, se você puder trocar essa cadeira no seu trabalho. Então, gente, a postura é imprescindível para evitar dores, principalmente no envelhecimento. E é disso que se trata esse canal. Melhore sua postura, porque com certeza depois de uns 70, 80, 90 anos, os problemas de coluna irão surgir. Afinal, nós não fomos feitos para ficarmos em pé, para sermos bípedes. O nosso projeto estrutural foi para sermos um pouco mais arqueados, mas a estética plástica diz que nós devemos ser mais eretos. E claro, obviamente, exercícios físicos vão ajudar muito na questão do tônus muscular. Só que não vale a pena você começar a fazer um exercício sem dominar o seu tônus do tronco, entender como o seu abdômen e seu tronco deve se portar. E certas modalidades, como por exemplo o Pilates, sem fazer propaganda, você não passa por uma fase seguinte sem antes entender como funciona a respiração e sua postura, para ter todos os ajustes e evitar, obviamente, qualquer surpresa. Então, procure um profissional ainda ontem para tratar da sua coluna, tratar do seu eixo de corpo. Você pode não sentir dores hoje, mas sentirá dor se você estiver com alguma coisa não muito correta em relação à sua coluna. E isso não significa ser corcunda ou ser arqueado. Significa a maneira como você pisa, a maneira como você dorme. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, dê o seu gostei, não gostei. E se você acha que alguém se interessará por esse vídeo, por esse tema, compartilhe. Ajude a promover esse trabalho. Simples assim.